Para quem ainda não pegou o livro, a gente tá, então... É livro 7, né, Camila? Sim. Livro Na 7, página 100. página 100. Muito bem. Bom, a gente finalizou... Ah, inclusive, eu não lembro, acho que a gente não chegou a terminar de corrigir todos os exercícios, né? Na aula não deu tempo, não foi alguma coisa assim? Acho que sim. E eu postei a correção. Eu também não lembro, mas Foi. eu acho que não deu tempo de corrigir tudo. E aí eu falei que ia postar as atividades, a resposta lá no Google Sala de Aula. Que você ia voltar nas páginas lá. Então, não, eu já Não, voltei. Porque ela não na ia segunda voltar, não. passada, na segunda passada, a gente começou a correção. Aí não deu tempo de terminar. Aí, não, segunda não, desculpa. Na terça passada foi o dia do planetário lá. Então a gente só teve uma aula, lembra? Aí a gente não conseguiu terminar de corrigir tudo. Na quarta-feira a gente continuou, mas eu acho que ainda não deu tempo de corrigir tudo do mesmo jeito. Aí eu falei, gente, a gente vai ficar corrigindo isso para sempre. Então eu postei as respostas lá. Então a ideia, gente, é que né, o fato de eu postar as respostas lá para vocês pegarem, ainda a gente corrigir aqui ao vivo, é de vocês já, por gentileza, né, corrigirem, verem o que vocês erraram ou não. E o que vocês ficaram com dúvida ainda, tipo, essa aqui eu errei, mas eu não entendi por que eu errei. Para mim eu estava certo. Enfim, alguma dúvida, alguma coisa que você ainda não tenha ficado claro, tira já logo, porque, por exemplo, hoje a gente vai entrar em um novo sistema, que conversa bastante com o sistema nervoso, mas é outro sistema. Tudo bem? Bom dia, Eduarda Gomes. Ó. Chegou cedinho. Bom, a gente vai, então, começar a falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. Essas primeiras páginas do livro de vocês, se vocês baterem o olho aí rapidinho, eles estão falando um pouco sobre diabetes, que foi uma doença que a gente já conversou bastante antes. Vocês lembram em que momento que a gente estava falando da diabetes? Não. Ninguém lembra. Eu lembro que a gente falou, mas eu não lembro em qual parte da matéria a gente falou. Eu acho que o único ser que presta atenção nas minhas aulas é a Sandy. Porque vocês, sinceramente, a gente falou, gente, de diabetes quando a gente falou de doenças autoimunes, lembra? A gente falou do sistema linfático, e aí a gente falou do sistema imunológico, doenças autoimunes, e falamos um pouquinho sobre diabetes. Aqui a diabetes apareceu de novo, e aí é fácil da gente relacionar agora, porque uma coisa que a gente tinha visto já sobre... Diabetes é só um exemplo, tá? Existem vários outros problemas que podem estar relacionados ao sistema endócrino. Eles colocaram diabetes porque é uma doença super comum. Infelizmente, é uma doença muito comum. Porque a gente viu que quando a gente estava falando do sistema imunológico e doenças autoimunes, né? A gente viu que existia, que a questão da diabetes é que ela não conseguia produzir ou produzir em pouca quantidade insulina. Lembra que a gente até falou de pessoas que têm que tomar aquela injeçãozinha, tal, para repor, porque o corpo não dá conta de produzir sozinho. Essa insulina que a gente viu é um hormônio. E os hormônios são os principais, né, produtos daqui do sistema endócrino que a gente vai entrar agora. Então, existem... quando a gente fala, por exemplo, de sistema digestor, ou digestório, né, que a gente fala dos órgãos do sistema digestório, a gente tem lá estômago, intestino delgado, intestino grosso, não sei o que, isso aqui lá, certo? Aqui no sistema endócrino, a gente tem o que a gente chama, não necessariamente a gente chama de órgãos. Olha o Bruno gritando. Meu Deus! Eu vou fechar a porta. Eu acho que ele nem viu a mensagem que eu mandei lá no grupo. Eita, o que eu tava falando? Ah, tá. Aqui no sistema endócrino, a gente não costuma chamar de órgãos, a gente chama de glândulas. Porque muitas vezes essas glândulas estão dentro de outros órgãos.
A gente tem... Tudo bem, Eduarda. Deixa eu responder aqui, ó. Tudo bem. A gente tem, então, os principais componentes do sistema endócrino são as glândulas, e essas glândulas têm a função de produzirem hormônios. Esses hormônios, eles têm diversas funções, e existem 3 tipos de glândulas também, que liberam hormônios diferentes, e cada hormônio tem uma função diferente. E o sistema endócrino, quando eu falei, né, que ele caminha junto com o sistema nervoso, a gente não viu já que o sistema nervoso é quem comanda todas as ações do nosso corpo? Sim. Então, tudo que a gente dá de resposta, né, tudo que a gente responde a estímulos do ambiente externo é porque o nosso sistema nervoso que mandou aquela resposta. Beleza. Mas junto com isso, o sistema endócrino também está trabalhando. Lembra uma vez que eu dei a gente estava falando, né, sobre... Não lembro quem comentou que quando a gente vê alguém que a gente gosta, nosso olho brilha. Quem foi que falou isso? Eu não lembro agora. Acho que foi a Camila. Da pupila. Isso. Aí o que acontece, não só numa situação como essa, mas o que acontece tem a ver só com o sistema nervoso. Tem a ver com a produção de hormônios também. Por exemplo, vamos supor que eu estou na fila para brincar na fila do brinquedo lá no Hopi Hari, aquela montanha-russa de madeira, onde já morreu gente, inclusive. Nossa. Ou seja, a gente já fica como? Nervoso, né? O negocinho já... Eu nem ia. Exatamente. Eu vou porque eu sou maluca. Aí, você chega lá na fila, você tá de boa, a fila tá enorme. Posso ir quando eu tiver uns 90 anos, aí já morre. Já tá morrendo, né, Camila? E aí, conforme você vai chegando mais perto ali, tipo, tá chegando a sua vez, não vai começando a dar um nervosinho, assim, parece que a gente tá ficando, né? Você fica ansioso, você fica nervoso, porque faltava 30 pessoas na sua frente, agora faltam só 3, talvez já tá chegando, não tem mais pra onde você correr. Aliás, você pode até desistir, mas assim... Também pra você na natação. Hã? Sua prova de natação é muito assim. Quando você é a próxima, né? Uhum. O que acontece, gente, numa situação como essa, por exemplo, que a gente fica nervoso e tudo mais, sei lá, a gente vai apresentar, é dia de apresentação de seminário. Tem 4 grupos, o meu é o último. Aí eu tô lá esperando, aí foi o primeiro grupo, o segundo, o terceiro. Aí quando o terceiro tá acabando, você já tá tipo, ai meu Deus, agora sou eu, não quero, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de ficar eu prefiro ser a primeira, porque... A primeira já fica livre, logo. não é? Exatamente. Mas de qualquer forma a gente fica nervoso, né? Que quanto mais a gente espera, parece que mais nervoso a gente vai ficando. Mas são situações como essa, por exemplo, onde o sistema endócrino está lá agindo. Na verdade, ele age o tempo todo, mas a gente nem sabe. O que acontece numa situação como essas que eu falei, por exemplo, né? A gente tem liberação de hormônios, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina é um tipo de hormônio. E podem até reparar, é muito comum, não todos, mas é muito comum os hormônios terminarem com ina, tipo adrenalina, serotonina, endorfina, melatonina. Não são todos que terminam assim, tem hormônios que, por exemplo, como o glucagon, que não tem nada a ver. Mas geralmente os hormônios terminam com ina. Então já fica fácil também de você observar, né? Você bate o olho ali e você fala, opa, acho que isso aqui... Você pode não saber o que é, o que faz, de onde que veio, quem produziu, mas você bate o olho e você já fala, acho que isso aqui é um hormônio. Já fica mais fácil, já sabe por onde começar a sua pesquisa, por exemplo. Então, esses hormônios, eles são... A adrenalina, por exemplo, são hormônios que o nosso corpo libera para às vezes, alguma resposta, algum estímulo externo. Ou, às vezes, são hormônios que são secretados em períodos, né, periodicamente no nosso corpo, ou que são liberados o tempo todo. A insulina, por exemplo, é um tipo de hormônio que precisa ser liberado constantemente. A gente não está constantemente se alimentando? Sim. A gente está constantemente se alimentando, então a gente precisa que esse hormônio esteja constantemente sendo produzido e liberado, e secretado. Existem hormônios que são mais pontuais, por exemplo, a adrenalina. A gente não vive nervoso o tempo todo, senão a gente ia morrer de ataque cardíaco em 5 anos.
E existem alguns hormônios que são liberados em situações específicas também, periodicamente. Por exemplo, quando as mulheres, né, quando as pessoas que têm útero, por exemplo, menstruam, existe a liberação de hormônio, né? Porque a gente vai falar um pouco, acho que se eu não me engano, é o próximo sistema, o sistema reprodutor e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, eu vi um pouco do sistema assexuado, né? Sistema assexuado não existe. Existe Não, reprodução reprodução assexuada e reprodução Foi a sexuada. mesma coisa que eu coloquei, lembra na prova, eu lembro até hoje, que eu só não tirei 10 porque em vez de eu escrever divisão binária, eu acho, aí eu escrevi reprodução binária. Alguma coisa assim. Da palavra reprodução. E aí eu não aceitei. Porque, né, gente? Eu vou lembrar pra minha vida inteira. Mas é bom que você lembra a vida inteira, que agora você não erra mais. Eu acabei de errar. Não, mas você lembra. Nesse caso, por exemplo, né, quando as pessoas vão menstruar, acontece que existe, antes da menstruação, o que acontece? Existe uma liberação de hormônios, porque a menstruação, de fato, ela só acontece porque... Isso eu vou falar tudo de novo quando a gente for falar para o sistema, só para passar rapidinho aqui. O nosso corpo está se preparando para receber um espermatozoide e fazer a fecundação. Então, quando existe uma liberação muito grande de hormônios para que esse óvulo seja liberado, para que ocorra a fecundação. E aí vamos supor que ocorreu a fecundação. Ocorreu a fecundação, a mulher está a partir de agora grávida. Parabéns, você vai ter uma criança. Aí a partir daí, vários hormônios começam a ser secretados em maiores quantidades, hormônios que às vezes já eram secretados, mas alguns começam a ser secretados em maior quantidade e outros que não eram antes. Por exemplo, o leite que as crianças tomam, né, no peito que mamam, né? Que mamam no peito, ele só acontece por causa da secreção, ele só existe ali por causa da secreção de um hormônio que o sistema endócrino é quase... É tipo o subchefe ali. Tem o sistema nervoso, que é o chefe, e tem o sistema endócrino, que é o subchefe. Então, ele não é que ele comanda ações, mas ele também, assim, sem ele, várias coisas não aconteceriam. A produção de leite, por exemplo, é uma delas. É o sistema endócrino que fala assim, agora é hora de produzir leite, porque tem uma criança que está aqui sendo no forninho, e em algum momento essa criança vai ter que nascer, e vai ter que mamar, e aí esse leite começa a ser produzido. Mas é isso que eu estou falando, são em situações específicas, por exemplo, numa gravidez. Então a gente vai ficar produzindo leite a nossa vida inteira, sem ter criança nenhuma. A vida de vaca. A gente nunca ia... na verdade, a vaca também não produz leite sempre. Ela é que nem a gente, ela também só produz leite quando ela fica grávida, exatamente. O que acontece é que nessas vacas, que a gente chama de vaca leiteira, né? Elas são... Não tem outra palavra para falar se não são forçadas, porque é isso que elas são, forçadas. Então é uma gravidez que é forçada nelas. Eles fazem inseminação artificial, então são vacas que ficam o tempo todo, entendeu? Nesse ciclo, nós filhotinhos, e aí esses bezerrinhos já servem para outras coisas também. Enfim, nada se perde. Mas eu tenho um pouco de dó dessas vaquinhas, né? Não vou falar que eu não tomo leite em nada, eu não tomo leite, mas, sei lá, eu tomo sorvete, por exemplo, sorvete vai leite, então... Come bolo. Como bolo, então, apesar de que eu tento fazer bolo sem leite. Com água. Tem receita que não precisa de leite, né? Aí eu faço sem leite, sem ovo. Mas tem algumas coisas que não. Aí eu boto. Eu sou uma vegetariana ao contrário. Eu como carne, mas não como ovo. Não como leite e coisa. Mentira, eu como ovo sim. Mas queijo eu não como. Queijo não? Não, é muito difícil, eu não gosto não. Tipo, só mussarela, sei lá. O meu também. Pizza, um hambúrguer com cheddar. Só nessas coisas. Agora, sei lá, as pessoas que comem o queijo mesmo, sabe? Tipo, vou comer um gorgonzola, Não. Comer pedaço assim de queijo, né? Não gosto. Eu acho estranho, tem um gosto estranho. Mas na Bahia, quando eu fui, tem uma feira lá que vende requeijão, só que é um pedaço assim, não é requeijão que a gente compra que é pastoso. Sim.
é bem gostoso. A gente corta ele assim, nem tem gosto de queijo. É um gosto diferente e é bom. Não que queijo seja ruim, eu acho que queijo é bom, tem queijo que é cheiroso, só de você sentir. Mas eu não sou muito fã. O assim. queijo que eu tenho vontade de comer é aquele queijo que a pessoa faz e fica 300 anos lá guardado, aí depois traz pra comer. Que eles Eu nem vêm sei, um mas pedação assim, que é umas grandão. rodonas assim, né? Ó. Aham. Não é parmesão, não é parmesão? Não, não é parmesão, não. Eu esqueci o nome. Ah, Ah, tem sei lá. vários tipos, Tem não é vários só um. tipos, Enfim, e aí são nessas situações, por exemplo, de gravidez, que esses hormônios começam a ser secretados. Existem também hormônios que são secretados a partir de uma certa idade da gente. Por exemplo, o fato de vocês crescerem, vocês não, nós, né? Todo mundo. Aliás, eu cresci metade, né? Acho que alguma coisa aconteceu. Cresci pela metade. Mas o fato da gente crescer também também é por causa de um hormônio que a gente chama de hormônio do crescimento, que é o GH. Que tem que, né, a gente, conforme a gente está em fase de desenvolvimento, tipo, nossa fase da infância até a adolescência, esse hormônio é secretado e faz com que a gente realmente cresça assim, em estatura total, né? A gente cresce nossos ossos, músculos e tudo mais. E aí, a partir de um momento, esse hormônio começa a ser secretado em menor quantidade, até ele parando, por isso que a gente chega na nossa altura máxima, senão a gente ia ficar crescendo a vida inteira. Então, mas é só Ainda para bem, vocês porque terem. tem gente que já é enorme. Imagina Tipo, se tivesse 15 anos. crescendo ainda. Exatamente. Eu gostaria de crescer mais um pouquinho, né? Mas agora já foi. A gente Compra só um salto. aceita. Então, tem salto, né? Pelo menos, pra andar. Mas é só para vocês entenderem, tá vendo? Eu falei de algumas situações onde o hormônio está presente, onde situações onde a gente tem secreção de hormônios, são situações na nossa vida, né? O fato de a gente crescer, o fato de pessoas ficarem grávidas, são coisas que acontecem e são coisas que só acontecem por causa dessa secreção de hormônio. Então, essas glândulas, né, essas responsáveis pela secreção desses hormônios, elas são extremamente importantes e a falta dela, a falta de... Não, pera, não é a falta que eu quero falar, peraí. É tipo o mau funcionamento delas, achei a palavra. O mau funcionamento dessas glândulas pode trazer algumas consequências que podem variar de consequências leves até consequências muito graves para as pessoas. Então, a pessoa... Bom, minha luz está apagando. A gente pode ter, por exemplo, situações de pessoas com diabetes. A gente pode ter situações de pessoas que não produzem esse hormônio do crescimento e elas precisam tomar via oral, de maneira externa, né? Existem vários hormônios que a gente pode tomar também, viu? Assim, se o meu corpo não produz, mas eu preciso do hormônio, então eu preciso desse hormônio de alguma forma. Por isso que a insulina, por exemplo, as pessoas aplicam a injeção, o hormônio do crescimento também dá para tomar. Tem um que é a melatonina, que é o hormônio, a gente chama de hormônio do sono, que é um hormônio que faz o nosso corpo entrar em estado de repouso, assim, ajuda, né, nosso corpo a entrar em estado de repouso. Então, toda vez que a gente vai dormir, aumenta a secreção desse hormônio e por isso que o nosso corpo descansa de fato. Por isso que a gente não fica agitado dormindo. Aí tem pessoas que têm problema com sono, enfim, ou não produzem esse tipo de hormônio direito, aí podem tomar isso. Fala, Camila. Eu assisti um vídeo de uma mulher que ela é anã ainda, só que não é aqui no Brasil. Aí as perninhas dela eram muito viradas assim pro lado. Aí ela fez uma cirurgia, um método novo lá, que era pra alongar os ossos, eu acho, não sei. Aí ela conseguiu crescer 15 centímetros. Ô, louco, 15 centímetros é bastante. Interessante. Aí ela ficou até que alta, assim. Ela ficou... não me lembro a altura que ela tinha. Ela não era tão pequena. Mas não são situações que servem para todo mundo, né? Fora que não deve ser uma cirurgia simples de fazer. Não. Tem que ver se... Ela ficou andando de cadeira de rodas por um tempo. Deve ter tido uma grande avaliação para conseguir fazer. Mas, geralmente, pessoas que são... Tanto pessoas que têm nanismo, que são pessoas anãs, né? Ou pessoas que têm gigantismo, que a gente chama de pessoas gigantes, né? São pessoas de 2 metros, 2 metros e pouco.
São pessoas que, por exemplo, no caso das pessoas anãs, são pessoas que produzem pouco ou não produzem direito esse hormônio de crescimento. Pessoas gigantes, né? São pessoas que produzem demais. Então, é isso. Lembra quando eu falei um pouquinho para vocês sobre a palavra Meu homeostase? Deus, Alguém Eduardo. lembra dela? O Nicolas não é gigante, gente. O Nicolas é alto. Gigante, gigante, de verdade. Alguém lembra da palavra homeostase? Não. Eu Gente, lembro, mas vocês... não lembro o que que é mesmo. Mas eu lembro A que falava. Memória de homeostase... RAM. A homeostase, gente, é o estado que o nosso corpo deveria estar sempre, que é em estado de equilíbrio. Então, a gente não pode nem produzir, por exemplo, no caso de hormônios, produzir uma coisa de mais ou produzir de menos. No caso do gigantismo e nanismo, você tem essas questões. Não que seja um grande problema ser anão ou um grande problema ser gigante, mas é decorrência de um problema que estava acontecendo no seu organismo, nas suas glândulas, e aí você não secretou ou secretou demais esse hormônio, e aí você tem você, né, tem essa consequência, dá para viver de boa, tranquilamente, mas você não é do tamanho que você seria normalmente, vamos dizer assim. Às vezes é para você ter 1,70, você não vai ter 1,70, você vai ser anão. Ou era para você ter 1,60 e você acaba ficando com 2 metros de altura, por exemplo. Entendeu? Acontece. Aí, a gente, existem aqui, na página 102 aí de vocês, está falando o nome das principais glândulas que a gente tem, que é a hipófise, que é na parte da nossa cabeça, a glândula tireoide ou tireoide, que talvez vocês já devem ter ouvido falar de tireoide. Só que a gente ouve bastante esse nome, com pessoas, as pessoas falam assim, eu tenho tireoide, eu tenho problema de tireoide. Ter tireoide, todo mundo tem, porque tireoide é a glândula, a não ser que a pessoa tenha retirado. O que acontece é que as pessoas podem ter, e a gente também falou disso em doenças autoimunes, é verdade. As pessoas podem ter o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, lembra? Que até a gente falou do cara que tem o olho lá pra frente, lembra disso? Isso, então. Aí é que A tal? gente falou daquela doença lá, lipitigo, sei lá. Vitiligo, menina. Ah, vitiligo. Liptilo. Parece um Ai, liptinte. eu me lembro só das letras. Era vitiligo também. Mas aí, no caso da tireoide, por exemplo, as pessoas costumam falar, eu tenho tireoide. Não, tireoide, que bom que você tem tireoide, que é importante ter, que acontece que você tem um problema, o mau funcionamento nessa tireoide. Aí sim você tem algumas consequências. Pode ser o hipo ou o hipertireoidismo. Aí tem aí tireoide ou tireoide, vocês podem achar também com esse nome. O timo, fica aqui na parte do nosso peito. O pâncreas, que é um órgão que a gente já havia comentado um pouco sobre ele, que ele é um órgão anexo lá do sistema digestório. Lembra que é do pâncreas, inclusive, que sai a insulina, que é super necessária para o nosso processo de digestão. Tem as glândulas adrenais e suprarrenais, tem várias outras, na verdade, tá? E tem os ovários. Eu não gosto, gente, desse... O nosso livro, ele usa bastante isso, e eu acho que ainda vai demorar um pouco para essas mudanças acontecerem, mas eu acho que é válido, eu vou colocar aqui, vou falar aqui. Aí no livro de vocês, por exemplo, tá assim, ovários, mulher, testículos, homem, certo? A gente está acostumado a falar dessa forma. Mas eu sempre tento tomar bastante cuidado para não ficar falando, tipo, ovários, mulher, testículos, homens, porque existem pessoas que têm ovários e não são mulheres, existem pessoas que têm testículos e não são homens. A gente tem que falar, a gente sabe que existe, a gente precisa, não pode fingir que não. Existem pessoas que são trans, são pessoas que são do sexo diferente do que elas já nasceram. Então, por exemplo, tem um casal, eu não sigo eles no Instagram, mas vira e mexe eu vejo o pessoal compartilhar algumas coisas deles, é porque eles são um casal trans, então a mulher é uma mulher trans e o homem é um homem trans. E aí ele que tem ovário, então, né? E ele tá grávido, por exemplo. Entendeu? Tipo... E acontece. Então eu não gosto muito de ficar falando, tipo, quem tem testículo é homem, quem tem ovário é mulher, porque não é assim que funciona. E eu acho que é importante eu falar isso para vocês, porque a gente precisa entender que existem pessoas, enfim, existem diversos tipos de pessoas, a gente precisa respeitar como elas se identificam. Aí,
Eu acho que vai cortar a aula. Eu vou sair vamos sair, vamos entrar de novo, então, pra gente não ser cortado no meio. Não demorem pra entrar, tá? Por favor. Tá, Beijitos. tchau. Beleza. Então, o que eu ia começar a falar é que até aqui tudo bem, né, gente? De boa. Ó, agora ela entrou, tá vendo? Tem que gritar o nome dela pra ela entrar. Eduarda! Safadinha. Até aqui tudo bem, beleza? Essa questão de hormônios e tal, a gente ainda vai, né, falando sobre isso, mas beleza, posso continuar, né? Uhum. Sim. Bom, então aí existem, como eu havia comentado, existem 3 tipos de glândulas. A gente tem as glândulas, o sistema endócrino por si só, ele tem esse nome, né, porque essas glândulas também, existem as glândulas que são endócrinas. Esse endócrino vem de endo é dentro. Lembram Uhum. disso? Sim. Então, esse endo quer dizer que está liberando as coisas dentro do nosso, não só dentro do nosso corpo, mas no caso, por exemplo, de das glândulas endócrinas, é quando a gente tem essa secreção de substâncias, no caso, esses hormônios, dentro da nossa corrente sanguínea. Então, é dentro, por isso endo, da nossa corrente sanguínea. Então, é liberado direto na corrente. E aí, o que acontece por exemplo, eu tenho glândulas espalhadas pelo corpo, como vocês puderam ver. A gente tem desde a cabeça, né, na parte do tronco inteira, a gente tem glândulas espalhadas. E aí o que acontece é que às vezes essa substância é secretada, ela é liberada, e como ela é liberada direto na corrente sanguínea, a corrente sanguínea tem sempre um fluxo, não tem? Nosso sangue não está sempre correndo. E aí esse hormônio vai ser distribuído, vamos dizer assim, pela corrente sanguínea. Existem as glândulas que são exócrinas, fora. Bora. Exatamente. E aí, às vezes, a gente tem as glândulas que liberam substâncias para fora, de fato, do corpo, ou apenas fora da corrente sanguínea, como é o caso, por exemplo, do pâncreas, ou algumas outras, que liberam, que eu já vou até falar agora, que no caso são eita, nós! Glândulas mistas, que fazem as duas partes. O pâncreas, por exemplo, é uma delas. Não que ele libere coisas fora do corpo, mas ele não libera dentro da corrente sanguínea. Ele libera, por exemplo, cavidade, em alguma cavidade, dentro do nosso próprio corpo. Então, existe isso. Dentro da corrente sanguínea, dentro de órgãos, né, numa cavidade, por exemplo, no caso do intestino e tal, ou fora do nosso corpo. E fora do nosso corpo, e aí, bom, enfim, agora eu vou falar um pouquinho de cada uma, peraí, senão eu fico ansiosa para falar as coisas. Então, a gente tem aqui, ó, as glândulas endócrinas, estou aqui na página 103 também. Já está grifado, né, já está destacado, mas acho importante a gente ressaltar. Então, são essas glândulas que liberam essas substâncias dentro da corrente. E aí, entre essas glândulas, a gente tem a hipófise, que é o que a gente está lá na imagem destacada, a glândula tireoide, a paratireoide, que elas estão ali. O que eu tinha falado, né? Na imagem de vocês não tem a suprarrenal. Porque eu falo, na imagem tem um pouquinho a glândula, mas tem a suprarrenal, que a gente vai falar também, o pâncreas que é mista, e tem as glândulas sexuais. Glândulas sexuais ou gônadas, a gente também chama, que são os ovários e os testículos. Tudo isso liberando dentro da nossa corrente sanguínea esses hormônios. As exócrinas, então, que liberam ou fora do organismo ou dentro das cavidades do corpo, em alguns órgãos específicos. Aí aqui ele está dando até outro exemplo, né? Glândula salivar, por exemplo. A saliva que a gente produz o tempo todo, ela é liberada, não é liberada na nossa corrente sanguínea, ela é liberada na nossa boca. Mas ela ainda assim é considerada uma glândula endócrina, ou exócrina, porque ela está liberando numa cavidade, que no caso é a boca. Aí a gente tem, além disso, né, a gente tem a glândula salivar, a gente tem glândula sudorífera, ou sudorífera, que é a glândula
responsável pelo suor. Então, a gente não transpira no corpo inteiro. Então, a gente tem essas aberturinhas, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de ducto, que são por onde essas substâncias, essas secreções podem sair. Tem as glândulas lacrimais, né, que tem aqui nos olhos, para a gente conseguir produzir a lágrima. E não só a lágrima, mas essa umidificação do nosso olho, que o nosso olho está sempre úmido, vocês já repararam? Sim. Tanto que quando o tempo tá muito seco, a gente tá num lugar que tem muita ventania, alguma coisa assim, parece que nosso olho tá ressecado. A gente até tem um pouco de dificuldade para piscar. Porque o que permite que a gente pisque e nosso olho fique lubrificado o tempo todo é essa glândula lacrimal. Não é só quando a gente chora. A gente chora também, mas o tempo todo o nosso olho tá com ele tá com uma umidade por causa da glândula lacrimal. Aí também tem as glândulas mamárias, como eu havia falado na produção de leite, e tem as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas produzem, são responsáveis pelo sebo. Sebo nada mais sabe quando a gente passa assim, a manhã toda na escola, colocando a mão no rosto, aí você chega em casa, você passa a mão assim, ó, no seu nariz, na sua testa, Tá oleoso. tudo oleoso. Glândulas sebáceas que fazem isso. É um pouco, né, desconfortável e tudo mais, mas esse sebo que o nosso corpo produz, ele é muito importante, ele serve até como proteção. Porque se a gente não Igual tivesse... a cera de ouvido. Exatamente. Se a gente não tivesse isso, nosso corpo ia ser extremamente ressecado. Então, o sebo, ele auxilia também na hidratação da nossa pele. Senão a gente ia ficar com o rosto muito ressecado. Por exemplo, num tempo muito frio, muito seco. Por isso que tem gente que tem a pele um pouco... sabe, que a perna fica até tipo rachadinha, boca rachada, o rosto seco. A minha boca fica no frio. Fica descamando aqui assim o nariz, ou às vezes, de tão ressecado. Fala, Maria. Eu tava assim domingo eu saí do banho, meu nariz tava todo descascado aqui assim. Às vezes meu nariz fica descascando, mas é rápido assim, não é diariamente. Mas minha boca tava toda rachada esses dias. O banho quente também ajuda a gente a ficar com a pele ressecada, tá? Por isso que falam que não... Falam não, né? A recomendação é a cara da Maria Clara de quem toma banho, tipo, pelando. Eu tomo banho cozinhando, assim. Deus me livre, Maria. Banho... Se você quando eu saio do chuveiro, não é banho gelado. De uma nuvem assim atrás. Eu gosto de banho quente também, mas não é muito bom. Água muito quente, ela resseca a nossa pele. Não é bom nem para lavar cabelo. Para lavar cabelo, inclusive, quando eu bom passei seria no lavar com água gelada. Ano passado, ele falou que, tipo, era pra tomar um banho mais frio. Uhum. E aí você continua tomando banho o quê? Pelando. Quente. A Maria Clara sai do coisa cozinhada já, prontinha para ir pro prato, assim. Eu mais ou menos, tipo assim, quando tá calor assim, eu tomo um banho muito gelado, trincando gelado. Agora... eu não. Agora, quando tá normal, assim, ou... Eu não consigo nem no calor tomar banho gelado, eu tomo banho quente. Pode fazer 40 graus, eu vou estar tomando um banho morninho. Ai, gente, não morninho, quente. Beleza. Eu gosto de geladão e de quentão. Eu não tomo morno. Às vezes a água tá tão quente que até me queima, assim, tipo... Ai, não, Maria. Com o tempo, agora não, que agora você é nova, você é jovem, a sua pele tem elasticidade, entendeu? Você é uma garota. Quando você começar a entrar nos seus 20 e poucos, nos seus 30 anos, aí você vai dar uma abridinha mais lá no chuveiro e você vai querer tomar um banho. Não, porque, gente, realmente não faz bem pra pele. Você caindo assim, que cai, nossa senhora, furou até a pele. Não, aí quando tá bem frio, aí eu tomo banho e a mão fica toda vermelha, até os braços, tudo. Mas, tipo, normal, quente. Mas não também de eu sair toda lá. Pelando toda vez, não faz bem mesmo. Uma vez ou outra a gente gosta Um dia eu tomei um banho tão quente que minha cara ficou toda vermelha. Olha isso, mas gente. Mas eu lembro uma vez que, não sei o que aconteceu, mas meu chuveiro ficou gelado do nada. Aí eu fui, e tava muito frio. Aí eu fui lavar o cabelo. Eu passei mal de frio, eu não consigo.
Fico dor de cabeça. Não, banho assim, frio eu também não consigo. Mas vocês vão ver que banho quente, ele é muito quente assim, todos os dias, realmente não faz bem. A sua pele vai pedir um socorro em algum momento. A gente tem no nosso corpo, assim, várias células, camadas de células mortas, né, que vão morrendo, principalmente na nossa pele. Não sei se vocês já repararam, às vezes a gente toma banho, você passa a toalha, sai tipo uma... Parece que a gente tá Uma descascando. borrachinha de. Uma Sai tipo borrachinha. Isso são células mortas. E não é tipo, é porque eu não tomei banho direito. Às vezes você realmente não toma banho direito, mas não pode ser que não seja por isso. O que acontece é que a gente tem células mortas. E tudo que a gente tem assim, na nossa pele, assim, é proteção. Então, esse sebo que a gente produz é proteção, é importante que a gente tenha, senão o nosso rosto ia ficar ressecado. É como se fosse uma camada. Tanto que esse oleoso é tipo óleo, né? Então é uma gordura. Tudo que é essa parte de gordura, ela também impede que o nosso corpo fique totalmente exposto a, sei lá, poluição, por exemplo, entendeu? É como se fosse uma outra camada protetora. Oi. Mas existe sabonete, sabão, um monte de coisa pra tirar oleosidade. Oleosidade, sim. E não é bom, né? Isso. Então, o que acontece é o seguinte, eu, por exemplo, acho que eu tenho a pele bastante oleosa. Eu sempre tive. Aí faz uns anos já assim que eu venho me cuidando um pouco melhor, né? A idade vai chegando, a gente vai começando a passar um creminho de colágeno aqui, não quero ficar com pé de galinha, dar uma puxada. Então, eu tenho me cuidado um pouco mais. Mas quando eu era mais nova, eu também, como eu tinha um rosto muito oleoso, eu era meio que fissurada por, tipo, quero tirar essa oleosidade da minha cara. Então, eu passava um monte de sabonete, aqueles... Como é que chama? Asepsia, um monte de coisa para tirar a oleosidade do rosto. Se você tem muito problema com oleosidade, tipo, muito assim, de verdade, você pode controlar essa oleosidade. Mas uma que é impossível a gente tirar tudo. E não é muito bom também, porque pode perceber. Tem pessoas que fazem tratamento, tem bastante espinha, bastante cravo, fazem tratamento com esse tipo de sabonete. Não, é que eu não lembro o nome de outros agora para falar, mas tudo na memória aí do asepsia. Que eles dão uma ressecada, eles dão tipo uma puxada mesmo na oleosidade do rosto, só que aí seu rosto fica ressecado. Então ele fica todo descamado, aí sua pele fica toda estranha. Fica seco, a pessoa tirou o óleo. Fica seca, exatamente. Mas ano passado, quando eu fui pra Fortaleza, era tipo tão quente, que juro, eu podia montar uma fábrica de óleo. Não, quanto mais quente, era brilhante, quanto mais calor, obviamente, a gente produz mais, até porque a gente também transpira mais. Mas é importante a gente ter essa camada de oleosidade. E mesmo importante se falar de ter lavado, eu também era muito viciada em ficar lavando o rosto toda hora, justamente para tirar a oleosidade. Também não é bom. Então, hoje em dia, eu lavo o rosto de manhã, lavo o rosto quando eu vou tomar banho, e aí lavo o rosto antes de dormir, por exemplo. Tá ótimo. E nessas 3 vezes, eu não preciso passar sabonete para tirar a oleosidade as 3 vezes. Eu passo uma só, por exemplo. Entendeu? Porque senão meu rosto vai ficar ressecado. Não hidratar o rosto oleoso cria mais oleosidade ainda. Exatamente. Então eu fico, por exemplo, eu lavo o rosto de manhã, só com sabonete normal. Aí quando eu vou tomar banho, eu passo o sabonetinho lá pra oleosidade. E aí de noite eu lavo o rosto com sabonete normal de novo. Passo um creminho hidratante, entendeu? E agora a gente tá aqui, meninas, ó, entendeu? Essa pelinha de adolescente. Maria Clara, debochada. Não, eu ri da forma que você falou, que você tá falando assim, olha aqui, gente. Olha não aqui, dou mais a pele, porque pele boa é essa. Eu tô rindo do jeito que tá assim, ó. Bumbum de bebê. Bumbum de Tira bebê. deboche, professora da Maria Clara. Não, a Maria Clara, o sobrenome dela é deboche, né? Eu já bem... Não, isso não. Sim, Maria Clara Santos Juca deboche. Não é Juca, é Jucá. Jucá. Não tem um K no final, tem um CA. Porque senão seria então é Juca, né? Então é Juca. Mas enfim, tudo isso eu tava falando da glândula sebácea, né? Agora voltando. E tem as glândulas mistas, que são aquelas que produzem, né, o pâncreas, como eu já havia falado. A mista, então ela tem essa parte exócrina e tem a parte endócrina. A parte exócrina
do pâncreas, ela produz essas enzimas que vão ser liberadas lá no intestino delgado, que ajudam na parte da digestão, ajudam, né, que o alimento seja ali, eu posso dizer, absorvido e todo trituradinho, bonitinho. E a parte endócrina é a parte da secreção lá dos hormônios que produz a insulina e a glucagon, que vão para a corrente sanguínea, que ajudam lá no controle do açúcar e tudo mais. Então, ela tem essas duas partes. Então, existem 3 tipos de glândulas. Endócrina libera dentro da corrente sanguínea. Tá com soluço aí, Camila? Tô. A parte exócrina. É muito ruim, quase que eu também não gosto. A parte exócrina é o que libera, então, dentro de cavidades ou fora do próprio corpo. E a mista é quando tem uma glândula que faz os dois, né? Tem a parte exócrina e a endócrina. Até aqui, tranquila. Nossa, tá muito alto, Camila. Você vai morrer. Mas a Camila vai morrer. Tem uns soluços que são horríveis, né? Às vezes eu sinto até dor. Parece que dói o peito, assim, né? Dói a garganta. Nossa, E aí... professora, Fala, Má. às vezes, quando dá soluço, quando eu tô nadando na piscina, aí vai dar uma virada. Você dá um soluço, eu sugo a água do meu nariz. Você tem o soluço no meio da água? Uhum. Nossa, já pensou que horrível? É horrível. Eu ia morrer afogada na hora. Nossa, Camila, que exagero. Eu não sei nadar e ainda mais que sou... Não, você não saber nadar é uma coisa. Agora, você morrer afogada porque você tá com soluço, aí já é demais, né? É verdade. Quando a gente fala... Aí, essa parte agora, tô aqui na página 104, tá? Ele tá falando dos hormônios, que são essas coisas que eu já havia comentado, então. Esses hormônios... eles são essas substâncias liberadas pelas glândulas. Eu vou pedir para vocês grifarem. No primeiro parágrafo tá assim, ó. A partir de onde eu vou falar, tá? Tá assim. Dessa forma, os hormônios... Aí tá em negrito. Aí você continua grifando aí, ó. São considerados mensageiros químicos, pois viajam pelo sangue carregando mensagens de um tecido a outro. Pode ir grifando tudo isso. E controlam respostas fisiológicas a curto, médio e longo prazo. Ou seja, grifa até aí. A última parte também é importante, né? Que tá falando aí que são essenciais para o controle do funcionamento do corpo humano. E é importante isso que fala de respostas fisiológicas a curto, médio e longo prazo, porque é isso, né? Existem situações que são mais momentâneas ali da hora, uma situação que eu tô nervosa, que eu tô ansiosa. Existe uma situação onde eu estou... grávida, que eu tô grávida por um longo período, depois eu continuo amamentando por um bom período, então é um longo prazo, e assim vai. Aí, no terceiro parágrafo, tá falando uma coisa que também é importante, que tá assim, ó, existem hormônios excitadores que aumentam a atividade celular e hormônios inibidores. Inibir é de, né, cessar, que uns deixam o seu corpo, então, aumentam a atividade das suas células e o outro diminui. Por isso que eu falei da melatonina, né? Que é um hormônio que a gente chama de hormônio do sono, que é o hormônio que prepara a gente ali pra gente tirar o cochilinho. Então, a sua atividade celular do nosso corpo, ela diminui. É óbvio que o nosso corpo não para de trabalhar nunca, porque senão a gente morreria. Aliás, para quando a gente morre, né? Mas quando a gente tá dormindo, ele ainda tá lá trabalhando, a gente ainda tá respirando, nosso sangue ainda tá circulando, tá tudo acontecendo. Mas, de uma maneira uma atividade... É como se eu diminuísse um pouco a marcha ali. Então, eu tava trabalhando a 100 por hora, agora eu tô a 50, tô de boa, eu tô dormindo, não tô gastando tanta energia, porque eu tô deitada. A gente gasta energia mesmo dormindo, não sei, acho que vocês devem saber disso. Mesmo quando a gente dorme, a gente tá gastando energia. Afinal, eu não tô respirando. Qualquer atividade que a gente faça tem gasto de energia. Por isso que a gente não pode parar nunca. Mas a atividade é bem menor. Quando você tá dormindo, você tá o quê? Respirando ali e, sei lá, talvez esteja acontecendo um processo de digestão. Às vezes, né, você comeu antes de dormir, o que não é muito bom também de fazer. Né? Você comeu ali, bateu um pratão de, sei lá, uma feijoada e foi deitar direto na cama. Parabéns. Você vai acordar provavelmente com gases, um refluxo, né? Isso é péssimo de fazer. Mas seu corpo tá trabalhando ali
para fazer a digestão enquanto você está dormindo. Então, nosso corpo diminui a atividade, mas não para. Beleza. Aí aqui eu vou descer um pouquinho. Tarará, 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 tarará. Coloca aí na 105, que tá aqui embaixo embaixo dessa imagem, né? Aqui a gente, na verdade, 105 não. Vamos aqui na 106, que eu já vou falar de uma vez dela já. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas glândulas específicas que a gente viu. Sobre onde elas estão e qual é a função que essas glândulas têm. Aí a gente tem duas glândulas, que é a hipófise e o hipotálamo que fala. A princípio, a gente está falando aí do hipotálamo, a gente já viu lá. Ah, não, na imagem não tem hipotálamo, né? Acho que tem só a hipófise. Deixa eu voltar lá para ver rapidinho. Gente, eu tenho uma falta do livro físico. Nossa, vocês não têm noção. Tipo assim, é bom o PDF, né? Não ocupa espaço, tá só no computador e tal, mas livro na mão é muito mais fácil. Beleza. Então, o hipotálamo tá lá na região da nossa cabeça, no nosso encéfalo, que a gente já viu, já falou um pouco sobre ele. E aí a gente tem... Olha a palavra que está falando aqui no texto, que foi inclusive que eu falei, né? Essa regulação de processos metabólicos é o que as glândulas fazem no geral. Que é importante para manter a homeostase. Essa palavrinha, gente, ó, é assim que o nosso corpo deveria permanecer o tempo todo. É difícil a gente... Não é difícil, né? Mas eventualmente a gente, sei lá, tá com uma gripe, tá com não sei o quê, se machuca, acontece alguma coisa. Mas a homeostase é o que eu já havia comentado, então. Essa estabilidade do seu organismo, esse equilíbrio para que todas as funções do seu corpo funcionem adequadamente. A gente está falando de vários sistemas, vocês perceberam que os sistemas, eles minimamente estão relacionados entre si, né? Uma coisa vai depender da outra sempre. Tem uns sistemas que trabalham mais juntos do que outros, mas ainda assim, a gente é um organismo só, certo? Eu sou um organismo inteiro que tem vários sistemas dentro de mim, mas nenhum deles é independente. Um está sempre ligado ao outro. Se eu tenho um problema em um sistema, em um órgão específico, eventualmente isso vai desencadear problemas em outros lugares. Por isso que as pessoas às vezes tá com câncer, aí o câncer começa em um lugar, de repente vai ver o câncer está espalhado pelo corpo todo. Aí por isso que você tem às vezes um problema em algum órgão, mas aí esse órgão parando de funcionar, por exemplo, no caso dos rins, que a gente também já falou lá no sistema excretor, se rim para de funcionar ou não funciona direito, a gente tem problema na filtração do sangue, aí você já envolve o sistema circulatório, você já envolve um monte de outras questões, afinal é pelo sistema circulatório onde chega tudo pra gente. Então uma coisinha vai depender da outra, sempre. Mas aí de funções que a gente pode colocar aí o hipotálamo responsável por. Na primeiro parágrafo ainda está escrito, grifa aí para mim, por favor. Tá bem no finalzinho do parágrafo, tá assim, ó. Dessa forma, o hipotálamo é quem controla, então, a temperatura corporal, apetite, balanço hídrico. Vocês entendem o que é balanço hídrico? Só por falar o nome assim. Hídrico, todo mundo sabe que tem a ver com... Acho que, tipo, o equilíbrio da nossa água. Água. Quantidade de água dentro do nosso corpo, certo? A gente já viu lá no sistema excretor que ele também faz essa regulagem, mas aí que, por isso que as glândulas são importantes, porque os órgãos, eles não trabalham sozinhos. Essas glândulas que às vezes mandam as informações para os órgãos, e aí eles funcionam, liberam os hormônios para que eles funcionem corretamente. Então a gente tem... Vai tomar água, Camila? Ela já tá tomando. Eu já desde tomei o começo da aula. copo todo. Pede pro Bruno te dar um susto. Calma, eu vou beber mais, eu já volto. Tem a temperatura corporal, então, apetite, balanço hídrico, né? Quantidade de água aí dentro do nosso corpo, comportamento sexual e entre outros. Existem várias funções, a gente fala só das principais, obviamente. Isso é coisa para quem, sei lá, for fazer alguma coisa da área da saúde e tudo mais. Aí vocês entram mais a fundo nas funções dessas glândulas específicas.
É, Aí a gente tem essa outra glândula aqui, que também tá ali na parte. Também tá ali na parte do sistema nervoso, né? Que é a glândula chamada hipófise, que a gente tem. Ela tá falando aí, né? Que a gente divide ela em dois lóbulos, quer dizer que eu tenho duas. Ela é tipo dividida, tem um lado tipo direito e esquerdo, assim. E aí a gente tem. Vou pedir para vocês grifarem também, né? Que ela secreta hormônios que controlam o funcionamento de outros órgãos e outras glândulas, sendo grande parte das suas funções reguladas pelo hipotálamo. Então, por isso que elas são colocadas juntas, porque uma como eu posso dizer? Uma está trabalhando ali junto com a outra. Aí no parágrafo antes da imagem tá assim: nesse sentido, o eixo hipotálamo-hipófise realiza a comunicação responsável, pode grifar tudo isso que eu vou falar agora, pelo controle de várias funções vitais importantes, adequando o organismo a inúmeras situações ao longo da vida. Beleza. É isso. Então, a gente tem... Aí tem uma imagem aqui que tá dando tipo um zoomzinho. Peraí, o que é pra grifar? O que é pra grifar? No primeiro não, desculpa. No último parágrafo, antes do texto, antes da imagem aí, tá assim, ó. Nesse sentido, piriri-pororó, até ao longo da vida. Tá bom. Enfim, tá falando aí, né? É uma íntima relação entre as duas, aí acho que isso já matou aí o que eu precisava. Beleza. Aí a gente tem aqui na 107 a representação, né, gráfica, né, do que acontece nesse eixo hipotálamo-hipófise. Então, a gente tem lá, como eu posso dizer, a secreção, o estímulo lá, né, o hipotálamo vai liberar essa secreção, vai liberar esse hormônio, passa pela hipófise, da hipófise a gente chama de glândula endócrina, né, que já é a própria glândula endócrina. Esse tecido-alvo é o tecido ou o órgão, pode ser um órgão receptor ou um órgão-alvo também, que vai receber esse hormônio. Por exemplo, as nossas glândulas, quem tem glândula mamária, né, quem produz leite, o hormônio não vem daqui, o hormônio é secretado aqui, por isso que a gente produz leite, mas a glândula que é responsável pela secreção do leite, por exemplo, não está no nosso peito, está lá no nosso ovário, ou seja, longe pra caramba. Por isso que é importante essa questão do nosso sistema circulatório, porque é por lá que esse hormônio vai chegar e vai chegar no tecido ou no órgão-alvo onde é para acontecer determinada resposta, por exemplo. Então, saiu o hormônio saiu o estímulo, né, lá da glândula, passa por todo o caminho, chega no tecido ou órgão-alvo, e aí você tem a resposta, que vai ser a liberação, por exemplo, do leite, que é o exemplo que eu tô dando aqui. Beleza. Isso aqui eu vou dar uma... Aqui nessa página, aqui nessa imagem aqui embaixo grande, tem o nome de vários hormônios. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes em relação a eles, mas são hormônios que são muito importantes para a gente, e é legal que ele fala as funções de cada um, né? Por exemplo, prolactina, aí tem aqui glândulas mamárias, atua nas glândulas mamárias, né? Promove a produção de leite, que eu havia comentado. Aí os ovários, que também são glândulas, tem a liberação de progesterona. A progesterona também é um outro hormônio que a gente produz. Os testículos também tem produção de hormônios que acabam desencadeando na formação, na produção dos espermatozoides. Enfim, tem um monte de hormônio aqui. Tem hormônio aqui, ó, o antidiurético, que a gente já falou um pouco sobre ele lá no sistema excretor, que tem a ver com produção de urina e tudo mais. Enfim, aí tem aqui esse, ó, ocitocina. A ocitocina também é interessante, que ele atua no útero, que é para quando a pessoa vai parir, né, a criança, é o que auxilia nas contrações. A contração é quando o útero fica, tipo, ele contraiu, né? E essa contração é o que faz o bebê ser expulso do corpo da mulher.
Enfim, aí tem aqui, ó, o GH que eu comentei, ó, o hormônio do crescimento. Enfim, tem vários hormônios aqui. Não vou ficar entrando em detalhes de todos eles. Aí, deixa eu ver se vai dar tempo. Mas eu acho que não. Então, talvez eu dê uma parada e eu vou fazer um negocinho aqui, ó. Não sei se eu peço, se eu não Pronto, peço. meu Acho que eu soluço vou pedir. passou. Bruno, não pede Passou? lição essa semana não, por favor. Pra dar pra gente Por terminar quê? seu trabalho. O vídeo? Será? Pro, Então. a gente vai fazer o que Claro, amanhã? Senão você só vai receber coisa meia boca, porque aí não vai dar tempo de fazer tudo. Não, eu não vou receber coisa na minha boca, nada. Ô, Maria Clara, toma Já vergonha na faz sua mais cara de que um esse mês, trabalho foi Maria Clara. pedido, Não, ó. Pro. Não, quem deixou pra fazer pra última hora vai entregar meia boca. Não, No Pro, caso, foram mas todos pra vocês, né? terminar o trabalho. Pra Mas o que terminar. que eu falei? Quando eu passei a data do trabalho e fechei com vocês, que já foi há um mês atrás, antes disso, a gente já tava falando do trabalho. Ou seja, vocês já podiam estar fazendo. Sim. Aí quando eu passei Não, a Pro. data, eu falei, a gente, professora vocês têm 4 semanas. Uma semana pra pensar, uma pra gravar, a outra pra editar, e vocês ainda têm uma... Não foi isso que eu falei? Ainda tem uma semana de Foi folga mesmo. pra vocês Sim, verem se uma alguma coisa semana deu de folga, errado mas e a arrumar. semana de folga é a semana que vem, que é a Que data é pra de entrega. Essa entregar, então, semana mas ainda não essa é é de folga. sexta-feira. Então, essa é a semana que já era pra estar finalizando o trabalho. Então, Pro, pra finalizar, eu já tenho tudo pronto. É só pra finalizar o trabalho. Finalizar o quê? Já tá gravou? gravado o seu trabalho, Maria Clara? Então, finalizar, gravar é a única coisa que falta. Finalizar Mas eu já a tenho gravação. tudo Não, montado. finalizar não é gravar. Finalizar é terminar de editar, é ver se precisa de uma trilha Ah, Pro, mas só sonora. falta gravar É e isso. editar. Você acha que é fácil fazer? Só isso. O meu Eu sei falta que não só é fácil, finalizar porque o eu faço isso. pensamento e depois começa. Mas eu só preciso de Não, uma semana falta pra só gravar e finalizar. Eu só editar. preciso de uma ideia e depois tá finalizado o trabalho. Não, A Pro, vocês aí. É. só falta gravar e editar. Eu já tenho tudo montado. Gente, mas ó, ninguém pode reclamar, vai. Eu falei, Eu faz não vou ficar tempo. dias editando um negócio que vai durar o quê? Não, tô falando 3 de minutos? dias. Eu tô falando que vocês Não teriam é. tempo O pra Pro, fazer. o tempo mínimo não entendeu? era 5 minutos, eu acho. 2 Ah, eu minutos, falei sei uns lá. 3 minutos. Não tinha tempo mínimo. Falei Tinha sim. sim? Falei sim. Tinha? Tinha. Ah, nem... É Menos de 3 3 minutos. minutos não dá, gente. Aí é muito curto, não dá nem pra contar uma história. 3 minutos dá pra contar uma história. Eu já fiz um curta de 3 minutos. Agora, menos que isso, aí é muito pouco. Aí é muito Então, volta. se organizem. Camila Todo perguntou mundo o que a gente aí, vai fazer amanhã. Como assim, o que a gente vai fazer amanhã? Então, quanto é o tempo mínimo? 3 3 minutos. minutos. Ah, então, Amanhã, eu falei 3 minutos. se Se a tudo gente der vai certo, estudar alguma vai coisa ter da o negócio. matéria. Não, então, amanhã Ou- é o negócio lá com a Fátima, né? Vou dar um toque nela agora pra ver se vai rolar mesmo. Se ela cancelar ou não rolar, eu termino de falar sobre o sistema endócrino. Aí, enfim, posso até não passar a lição, tudo bem. A gente pode fazer a lição juntos também. É que eu gosto quando vocês fazem. Quando vocês fazem, né? Oh, meu Deus. Ninguém faz nada. Quem faz sou eu e a Camila e só a gente corrige. Pro. É melhor fazer, sei lá. Ah, não sei de nada. Tanto faz fazer junto, fazer separado. A ideia é que todo normal. mundo faça, gente. Pronto, Porque assim, falei. senão, se vocês nunca fazem, aí pra mim tá tudo bem, porque ninguém me entrega, ninguém faz, ninguém tira dúvida, entendeu? Aí fica difícil. Mas enfim, posso não passar a lição hoje, até porque a nossa aula já é amanhã. Confirmo com vocês mais tarde se vai rolar mesmo a aula de amanhã. Se não rolar com a Fátima, a gente vai terminar essa matéria de hoje. Se rolar, vai rolar. E aí a gente termina na semana que vem essa matéria. Ok? Ok. Não deixem para fazer o trabalho na última hora. É para fazer trabalho esta semana, por favor. Ok? Muito obrigada. Graças. Muito obrigada pela participação de todos. Vocês foram uma turma super participativa hoje, conversaram bastante, foi ótimo. Muito obrigada, tá? Fico muito feliz. De nadinha. Tá bom? Um beijo e vejo vocês amanhã. Tchau. Bye, bye. Tchau, galera.